Boa noite, comunidade do Printcast. Eu sou o Robson Xavier. Eu estou aqui hoje com o meu parceirão Robert Almeida e a gente vai receber para conversar o André Molnar, que é um cara que manja muito de comunicação visual. Então, eu peço palmas para o André, que vai conversar com a gente hoje. Muito bom aí. André, obrigado por você Obrigado. ter aceitado aí nosso convite. Para a gente é importante, você é o primeiro cara de comunicação visual que está chegando no Printcast, na nossa comunidade, e a gente quer compartilhar conhecimentos. Você é um cara que tem, sei lá, 15, 20 anos de comunicação visual, não falta conhecimento para compartilhar aí com a gente. E é isso, cara. Muito bom, né, Robert? Bom demais. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado. Obrigado a chance aí de participar aí do projeto aí de vocês. Espero poder contribuir aí com conhecimento aí para quem assistir. Ou Não, dar um impulso aí, alguém às vezes olha e fala, nossa, que legal, vamos fazer. Eu não sabia que é era isso assim, aí. né? É mais ou menos Um isso. dos É. propósitos principais é isso, né? Compartilhar histórias aí inspiradoras que certamente inspirarão outras pessoas com alguns hacks, alguns insights que seja, né? Que leve conhecimento, que leve valor para quem nos acompanha. E só reforçando o que o Robson comentou aí anteriormente, né? O André a primeira profissional da comunicação visual que estamos aqui conversando, isso vai de conta com o nosso propósito, que a gente quer conversar com profissionais do ecossistema gráfico, né? Comunicação visual, de acolhimento visual de offset, de flex, que venham serigrafia, tampografia e por aí vai. Recentemente também tivemos o Adriano de rotogravura. Enfim, não importa o tamanho da empresa, não importa a localidade, que nós queremos estar conhecendo esses profissionais e estar compartilhando essas histórias. E tudo isso está sendo possível, porque tudo isso tem ali um trabalho, tem um custo, e tudo isso está sendo possível graças aos nossos patrocinadores, Robson. Que é sempre bom Importante. lembrar e reforçar aqui. Muito! O primeiro deles, acho que eu vou falar, é a Semic Tintas Gráficas, uma empresa com mais de 10 anos de mercado, um portfólio completo de tintas, escala especial, Pantone, metalizada, fluorescente, tanto na linha convencional quanto na UV, no mercado de offset, de metalgrafia e tinta UV para flexografia. A outra empresa é a Croma Microencapsulados, que completará 30 anos em dezembro, se eu não me engano, que atua no mercado de especialidades, tintas e vernizes especiais, como termocrômico, glow in the dark, fosforescente, textura, glitter, aromático e também presta serviço para as gráficas aplicando esses vernizes para quem não tem condições de aplicar. Terceiro papel é a Top Coat Soluções em Vernizes, uma empresa com um portfólio completo de vernizes, brilho, alto brilho, fosco, ultra fosco, soft touch, perolizado, blister, barreira, enfim, uma linha completa de vernizes base d'água, ultravioleta sobre impressão. E o nosso quarto patrocinador, que chegou aí recentemente, já falamos aqui nos episódios anteriores, é a Papyrus, uma indústria papeleira, mais de 70 anos de mercado, recentemente fez uma festa com seus clientes. A Papyrus está chegando aqui junto ao Printcast. A Papyrus está ajudando muito com que o Printcast fique cada vez mais completo, cada vez mais com recursos para levar essa trajetória da galera adiante. Muito obrigado a todos os patrocinadores. Legal, gente. Antes da gente começar, antes da palavra para o André, eu quero pedir para vocês, aqueles que gostarem, curtam o conteúdo, façam um comentário. Isso é importante para a gente ter relevância. Se não há comentário, o YouTube acha que, mesmo que seja para falar assim, ó, os caras chato, quer comentário. E curte e compartilha com quem você conhece, porque os conteúdos da gente são para ajudar aquelas pessoas que estão no mercado. É isso aí, Robert, vai daí. É isso aí, galera. Ajude essa comunidade a crescer. Estamos chegando aqui no nosso 33º episódio, toda semana de forma ininterrupta. Temos alguns projetos, como algumas conversas temáticas, algumas dicas técnicas, né? Pequenos shorts ali de vídeos, enfim. E cada vez mais a gente vai estar levando valor para essa comunidade que está nos acompanhando. Vamos lá, vamos conversar com o André, conhecer um pouquinho a trajetória dele aí. E André, de praxe, a primeira pergunta, até para situar a todos,
enfim, uma conjectura geral aí, dá um pouquinho um overview geral, né, da sua trajetória, como você iniciou, sua por influência de alguém, como é que foi, muitos aqui já chegou de paraquedas, enfim, como é que foi seu começo e como foi o desenrolar da sua trajetória? Vamos falar em artes gráficas, né? Eu comecei muito tempo atrás, vamos falar lá em 92, 90, 92. Até um pouco antes eu comecei a ter contato já com computador, né? Ainda era tudo monitor verde, disquete, você tinha que dar boot no PC, não tinha Windows para entrar, então eu peguei toda essa mudança também da parte de tecnologia, né? Não só acompanhar a questão da área gráfica, da evolução da área gráfica, porque minha mãe ela tem até hoje um birô de fotolito. Então ela fazia muito manual, e manual de escola, manual de colégio, principalmente do Colégio Bandeirantes, ela fez muito. E eu comecei com 11, 12 anos ali, fazendo os desenhos em vetor de fórmula, de matemática, de física. Eu não sabia fórmula, não fazia ideia de nada. Mas eu sabia escanear, colocar embaixo a imagem e fazer o vetor igual em cima. Então, como nós éramos 4 em casa, ela aproveitava essa mão de obra ali, né? Então a gente fazia manuais ali, então eu fazia os layouts, aí quanto um furava, o outro espiralava, o outro intercalava a folha, a gente ia criando, né? E aí dali eu fui começando a fazer, fui dos únicos, né? Mas é que comecei a fazer layout, brincar no Corel, né? Tava lá no Corel 1, passei, pegamos, utilizei muito Quark, peguei, usei o PageMaker quando era da Aldus ainda, que era antes da Adobe. Então, aí comecei muito com diagramação mesmo, era o forte. Então, diagramei muita revista, muito jornalzinho pequeno. É, depois ali dali eu acabei saindo de casa, aí eu fui trabalhar só com layout, mudei de cidade, acabei trabalhando muito tempo fazendo muito flyer de casa noturna, artes assim para cara pequeno mesmo, de silk, né, layoutzinho, uma login, silk na frente, silk atrás, talão de nota, muito talão de nota, fiz muito talão D1, aquele, sabe, talão de trabalho de gráfico mesmo, antigo, né? Então, fazia muito layout, muita diagramaçãozinha, né? Põe o login do cara, escaneia, faz o login, vetoriza, põe na nota, diagrama, tal, fecha o arquivo. E pela bagagem que eu tinha do fotolito, eu tinha uma noção muito grande do que não fazer. Porque o fotolito a gente recebia os arquivos abertos, você tinha que preparar os arquivos para mandar para a gráfica, né? Então era ali que a gente pegava todos os erros de sobreposição, de fonte errada, degradê errado o arquivo, sabe? Todos os erros que tinha que pegar era ali. Estava com RGB, estava CMYK. Então, essa bagagem que eu tive no Fotolito com ela, de aprender a fechar arquivo, de trabalhar mesmo, passei muito tempo ali cuidando da máquina, né, da fotoliteira, preparando químico, limpando a máquina, limpando calha. Quem tem o dia a dia ou já passou por isso sabe como é que é, aquele cheiro gostoso dos químicos, né, de fotolito. E peguei até questão de filme Rubi, que é muito antigo, né, de você fazer questão de arrumar fotolito no Pestap com canetinha, quando era muito caro, né, porque hoje em dia está muito fácil aqui, né? Questão de computação, essas coisas. Antigamente você pega isso em 90, computador era só importado, né? Era difícil você ter acesso a um software, era então era muito complicado, né? Então eu passei toda essa transformação, né, da computação em si, e aí eu trabalhei até, vamos falar ali, de 94 até 2004, apenas com offset e layout. Então era essa vivência, fechamento de arquivo, preparação, vetorizar arquivo, criação, né, de pasta, folder, essas coisas, né, de papelaria para escritório. E aí dali eu comecei a comprar muito material digital, né? Quando em 2004, 2000 e pouco ali começou a ter mais máquinas, comecei a comprar, via muito errado os arquivos e eu via que era erro, tipo besta assim de consertar, né? Erro que, sabe, simples, né? Até o dia que eu fui conversar com o nosso fornecedor em São Paulo, vi as máquinas e ele fez uma proposta de eu trabalhar com ele.
E aí eu acabei, estava aqui já vindo para São Paulo direto, aqui com algumas coisas aqui, acabei ficando. E comecei operando uma 3,20 e uma de 1,40 de recorte. E aí comecei. E aí dali para frente trabalhei em diversas empresas, então trabalhei alguns anos nessa empresa mesmo, na parte de fazia quase tudo ali, né? Recebia os arquivos, conferia, imprimia, fazia o pedido de mídia, coordenava o pessoal de campo para instalação, né? Tipo, vai ter ilhós, não vai ter desconto, né? De ir lá medir o quadro, ver se vai dar certo. E a parte da instalação também, esse adesivo, quantos talhos ia fazer. E aí depois dali passei em algumas outras empresas, é, algumas grandes também. Teve uma que eu trabalhei também que chama Tape Color, né? Eles tinham a parte todinha, acho que devem ter até hoje, né? Trabalhavam com a parte toda interna da Caedu, Marisa, Riachuelo. Então, aí lá eu recebi os arquivos, tinha que separar o que vai para Silk, o que vai para corte, o que vai ser digital. E dali para frente ali saí de lá, acho que uns 3 meses e pouco, coloquei lá no primeira vez que eu pus na Cato um currículo, porque até então eu era só boca a boca mesmo, tipo, um indica o outro, um indica o outro, fui subindo, né? Ganho um pouquinho mais, vai subindo, vai indicando, mas nunca tinha ido atrás mesmo de montar um currículo, fazer alguma coisa e que eu fui fazer mesmo. Tava quase com 30 já. E aí eu fiz um currículo, pus na Cato e a minha que chamou. E aí caí lá, né? Tem 10 anos esse ano, vai fazer 11 ano que vem. E dali para frente foi só evolução, né? Aí eu comecei realmente a entender o que era o mercado de comunicação visual, o que que é uma máquina, o que que ela vai fazer, o que que ela proporciona, a questão de calibrar a máquina, perfil de cor, né? Comecei a ficar bastante forte em treinamento, né? Principalmente atendimento ao cliente, treinamento. Então, realmente pegar e muita base é o que eu falo, muita base que eu tive no fotolito lá atrás, que era o fechamento de arquivo, era você conhecer, de olhar na tela e saber, ou olhar o impresso e saber que cor está faltando para chegar no tom que você precisa, né? Ter esse olho clínico né? De aprender, pô, aqui está faltando um pouco de amarelo, ou tá magenta está um pouco sujo. Então, essa vivência lá atrás que me levou a ter um bom desempenho no que eu faço hoje. Então, lá atrás parecia nada, né? Mas hoje em dia eu olho para trás e falo, pô, a bagagem é grande. Então, isso me ajudou muito, muito mesmo. Não fosse essa vivência que eu tinha lá atrás, acho que nenhuma das etapas que eu tinha feito eu ia ter conseguido ter êxito, porque no final, se o arquivo estiver errado, pode ser offset, flexo, é, digital, tudo vai sair errado. Então, essa vivência que me ajudou muito principalmente a questão de eu ter passado a questão de ser operador de máquina, entender a produção dentro de uma empresa de comunicação visual, me ajudou muito a dar atendimento no cliente, porque o cara me liga, hoje eu já sei. Qual que é o seu problema? Mas eu já sei como que o trabalho passa dentro da empresa dele, como que vai fluir o trabalho lá dentro, o que que pode ser que está acontecendo de errado. Então, e aí depois da Mimac eu tive mais experiências, né? Porque lá é dividido em setor de UV plana, têxtil e comunicação visual. Então eu fiquei nos primeiros anos eu fiquei 2 anos na comunicação visual, depois 2 anos no têxtil, depois 2 anos na linha industrial, depois fiquei mais 2 anos atendendo externo, dando suporte para as outras linhas, e agora eu voltei para a comunicação visual há uns 2 anos atrás e estamos tocando. Então, foi mudando também o trabalho lá dentro, tudo, mas é bem legal essa vivência porque ajuda demais eu conseguir saber o problema que ele está tendo lá, saber o resultado que o cliente está tendo lá, né? Então, às vezes eu até entendo, tipo, olha, isso que você está acontecendo de errado, vamos mudar isso. Às vezes é a temperatura, às vezes é um arquivo, às vezes é sempre algum detalhe, porque, por incrível que pareça, assim, acho que uns 90% ou mais dos casos que eu atendi até hoje, que os clientes reclamavam de problema do equipamento, o equipamento tinha problema, não era o equipamento. O problema não era o equipamento. Eu chegava lá,
O equipamento estava alinhado, correto, imprimindo corretamente, estava certinho, era algum ponto da cadeia produtiva ali que estava fora. Então, sem essa bagagem, eu não ia ter como detectar aquele ponto, entender o que que é mais facilmente, né? Então, isso me ajudou demais, demais. Acho que é isso, gente. Tá prestando atenção, cara. Deixar eu vou falando, se deixar eu vou falando muito, aqui tem muita coisa, né? Mas Eu acho que é interessante esse overview para todo mundo, né? Te conhecer um pouco melhor antes da gente se aprofundar algumas perguntas. Aí tu foi falando, você comentou, né? Pô, olhei para trás, eu vi o quanto aquilo foi importante, que na época eu não entendia muito, e a maioria das vezes é assim mesmo, né? Para a maioria das pessoas, né? Quando a às gente vezes olha muitas coisas positivas, a gente não entende por que está passando aquilo, né? Mas quando olha em retrospectiva, é você ver o quanto aquilo foi importante para você, né? não, demais. Eu É acho que a questão de eu ficar, por exemplo, quantas noites eu não virei imprimindo banner? Tinha máquina que não tinha rebobinador. Fiquei lá com a Que mãozinha isso. enrolando o banner. Vendo a maquininha descendo ali, com aquele, né, daqueles. Quantas noites eu já não troquei lona de 3,20 sozinho? Tipo, põe num banquinho, eu sozinho, joga na máquina, entendeu? Então, 3,20, 3,20 m? você põe num banquinho atrás e joga pro lado, ela vai. Dá pra trocar. Mas sabe, isso ajudou muito a eu conseguir ajudar os clientes hoje, porque o que eles passam de dificuldade, eu já passei. Eu já é, passei isso lá atrás. Então eu fui muito tempo ali de operador de máquina, eu fiquei uns 4 anos ali no começo. Então essa vivência foi muito boa, assim, né? é a prática. É, tô muito focado hoje na área comercial, né? Eu aprendi uma coisa que eu levo comigo, né? Que treinar, né? Ou seja, estudar, fazer curso, que seja, treinar não vende, mas vender treina. O que eu quero dizer com isso, né? Você também não vai ser um louco aí fazendo as coisas, não é isso. Mas se você se expor, você ir lá e tentar, você ir lá, no meu caso, vai vender, bater na porta, ligar, você vai aprendendo, você vai refinando a sua técnica, você vai refinando melhor ali a cadência, vai estruturando melhor o seu funil, o que seja. E isso você pode levar para qualquer área, cara. Né? Pô, Sim, você falou que quando da noite você fazia tal, tal. Você foi aprendendo. Hoje você sabe o quanto isso foi importante. Talvez na época eu falava, caraca, meu, eu fazer isso agora, não sei o quê. Sei lá o que passava na sua cabeça. Mas hoje você reconhece que isso é importante demais para sua formação. E é isso, cara. É quem tá com a mão na massa ali que aprende literalmente. E eu, estudar ótimo, mas tem que tomar cuidado que tá só estudando, que é uma obesidade mental. Se você não colocar na prática, bichão, não vai valer de nada. Absolutamente sim. nada. Você tem que praticar mesmo. Mas é uma coisa que eu gosto de trabalhar na Mimac, que eu tô acho que há tanto tempo na empresa fazendo isso, é porque eu tenho a oportunidade de aprender alguma coisa nova quase todo dia. É ótimo. Principalmente visitando o cliente. Cara, quando eu visito o cliente, eu sou aquele cara que sai perguntando da tua linha de produção inteira. Não tem nada a ver com o que eu estou indo lá fazer. Às vezes a máquina, eu estou indo lá ver uma plotter, você tem uma linha de produção, eu vou perguntar, pô, essa esteira sai aonde? A peça entra aqui. Ah, isso faz a extrusão, você solda aqui. Eu vou perguntando que eu vou. É muito legal. Eu tive muita. Eu fui em muita empresa grande, pequena, tive, sabe, tipo, primeira empresa assim que foi muito grande que eu vi, foi em Natal, na Riachuelo, Guararapes, né, que chama. Guararapes. Cara, gigante. A outra que fica ali do lado, eu esqueci o nome deles. Sei que eu fui instalar a máquina, cara. Eu vi a máquina de tingir jeans dos caras, é uma esteira de 1 quilômetro quase, assim, que vai, né, tingindo do mais claro para o escuro, uma coisa de louco, assim. Então, é curioso, tem gente que não gosta, tem gente que você vai dar informação, o cara fica arriado, né? Não quer ter informação, não gosta de ter informação, mas eu gosto. Tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante de estar aprendendo assim todo dia alguma coisa nova. Então, de lá para cá eu já aprendi, por exemplo, a minha máquina lançou uma máquina 3D, tem alguns 2, 3 anos atrás, eu não sabia nada de 3D, nada de arquivo 3D. Primeira coisa que eu fiz, eu comprei uma impressora 3D daquela chinesa mais simplesinha e botei em casa e comecei a estudar o que ela faz, o que não faz, software, como desenha, como fecha um arquivo, como não... E foi indo. Hoje eu tô com 3, 4 máquinas ali atrás trabalhando.
E como elas demoram para fazer as coisas, eu saio daqui, eu deixo ela trabalhando lá para mim. Eu dou um play, deixo ela rodando. Eu preparo minhas mesas ali entre 9 horas ali de produção, que é o tempo de eu voltar para casa e trocar e vai à noite trampando. Deixa elas trampando. Então, isso é legal. Isso é bem legal. Agora, uma coisa Pode falar. que você falou que é um gancho que é legal, que é a questão do comercial, que é uma coisa que eu evolui muito lá dentro depois da minha marca. Eu não tinha comercial nenhum. Era ruim de entender assim, né? Às vezes era muito técnico, às vezes você chega lá o cliente doido para testar uma mídia, uma coisa diferente, eu já tinha testado a mídia, eu olhava para a mídia na mão dele e falava, não funciona, e dava as costas. Hoje em dia, jamais que eu faria isso. Eu vou tentar fazer tudo que eu puder ali para o cara entender qual é a limitação de trabalhar com aquela mídia, se eu tenho uma outra que pode resolver melhor para ele, ou um processo diferente. Então, além da técnica, eu fui trabalhando essa questão comercial também de entender o cliente, entender o que ele precisa. Então, eu acho que isso é muito importante para quem está começando, tipo, para quem que eu vou entregar esse trabalho? O que que eu vou fazer com esse trabalho? Aonde que esse trabalho vai parar? O que que ele vai fazer depois daqui? Eu vou imprimir, depois ele vai dobrar, vai vincar, vai subir, vai descer, vai ficar na chuva, vai esticar, vai para um carro. Então é legal, né, entender às vezes a cadeia toda, né? Às vezes o impressor está lá dando play, ele não sabe nem o que vai acontecer com aquilo depois. Então, então isso ajuda bastante. E de comercial, uma coisa que eu falo bastante em treinamento comercial, que eu acho legal, é que eu falo para os caras assim: quanto mais vocês conhecerem do processo, é mais fácil de vender. Porque se eu chegar na tua empresa e falar, olha, eu tenho uma máquina de 100 mil aqui, você vai falar, tá bom, você tem uma parcela para mim. Agora, se eu entrar na tua empresa e olhar e falar, cara, na tua linha de produção, eu tenho um equipamento que ele vai pular uma etapa ali e vai ficar mais fácil e mais simples. Pronto, você já deu uma solução. O cara já não quer mais, às vezes, nem saber quanto é, ele quer saber como fica. Porque se resolver, ele compra. Então Total. eu acho isso bem legal. Era só para pegar teu gancho aí que você falou um Tá pouco de ótimo. comercial. Aí Então, você bate papo. Eu vou passar a bola pro Robson aqui e falar curiosidade. Né? Curiosidade para mim é um dos elementos, que você falou que é curioso, pergunta. É um dos elementos de uma mente faminta para quem quer aprender, quem quer evoluir, quem quer desenvolver. Então a curiosidade ela faz parte de uma pessoa com esse perfil. Não é mesmo, Robson? Muito bom, viu? Eu acho legal. O André tem uma característica que eu notei há bastante tempo atrás, quando a gente começou a se esbarrar em clientes em comum. Ele é muito. É essa curiosidade e essa pesquisa. Então, é, não é uma coincidência, né? Eu falar para ele assim: André, eu tenho uma. Sei lá, a gente está falando de alguma coisa de software, de arquivo, de cor, o que for. Pô, André, tem um material técnico aqui, beleza? Vou mandar no teu e-mail. Aí eu encontrava com ele, tempo depois, ele vinha me falar daquilo que eu tinha mandado. Você fala, pô, o cara consumiu aquela informação, usou, desenvolveu, desenrolou, aí acabou da gente participar juntos em homologações de equipamento e feira também, né, André? A gente sempre se esbarra, a gente sempre está se esbarrando, né? a gente está sempre por ali. E é muito bom. E, André, uma coisa legal que você comentou, e isso tem bem a calhar com uma situação. Na semana passada, tem uma amiga minha do mercado, a Márcia, e ela perdeu um funcionário na semana passada, o que pediu as contas. Garoto jovem, 5 meses na empresa, e ele falou assim, eu não sei para onde que eu tô indo, eu acho que eu não tenho espaço, eu não tenho perspectiva, eu não tenho para onde crescer. Pô, cara, 5 meses. Ele era estagiário ainda. E ele estava indo bem, porque eu tinha algumas interações com ele e eu sempre brincava, eu mandava e-mail assim, sempre elogiando, fazendo comentário, porque realmente o cara era bom. Mas, pô, ele não. Acho que ele não teve o time, talvez ele não tenha tido uma boa orientação. E eu achei uma pena aquilo, cara, um desperdício, porque era um rapaz competente. E tem muita gente que não entende isso, né, André? Você falou do teu período de trabalhar em empresa pequena, você fazia tudo. Cara, olha a chance que o cara tem hoje.
Lá atrás você não entendia, mas hoje, quando você olha para trás, cara, que chance que você aproveitou de estar numa empresa pequena e você fazer absolutamente tudo dentro do processo. Então, hoje você tem uma visão muito bacana e eu tenho a impressão, e que isso fique como uma sugestão para quem está começando. Não insista, né? Aprenda tudo o que puder. Você não vai virar o chefão, o gerente ou o diretor em 1 ano, 2, 3, 5 anos de empresa. Você tem que aprender, você tem que amadurecer, tem que percorrer todos os quilômetros da estrada para depois você ter densidade, ter é, peso para ir para uma outra coisa. E isso é muito bacana. O exemplo do André é muito legal para isso. E André, uma coisa que a gente já conversou muito de bastidor. Eu queria que você comentasse, não é fácil instalar equipamento. Muita gente que boa parte de quem nos assiste é o pessoal de operação, mas tem alguns donos de empresa que assistem a gente também, que fazem comentário e tal. Cara, eu quero que você comente a dificuldade de você instalar. Às vezes, no teu passado, você foi numa empresa X, cara, não tinha rede, não tinha estabilizador, não tinha condição, não tinha aclimatação de ambiente. E para comunicação visual, para impressão digital, isso é fundamental, né? Tem essa primeira empresa que eu trabalhei, eles não tinham rede, para você ter ideia, eles gravavam em disquete, em CD, dava muito erro por causa disso, mas é um case legal para comentar com você, porque também naquela época era difícil você ter uma infraestrutura, hoje é uma coisa muito mais fácil, o cara não ter uma rede hoje em dia acho que não tem nem como falar, né? Um hub, é simples montar. Mas um case que foi legal, foi um case que eu fui numa empresa, eu não vou me lembrar o nome, porque isso foi acho que em 2012 ou 13, acho que foi no Sul. Eu era uma empresa de sublimação, ela fazia outras coisas, e eu fui lá por uma máquina de sublimação. E o cara tava tendo um problema lá que era. Putz, eu acho que eu devo, se eu for buscar, eu devo ter esse case aqui, esse tecido que eu guardei, cara. Eu posso até pegar, porque era legal, porque assim, ele tava tendo um problema que ele tava sublimando um arquivo quadriculado preto num tecido branco e tava saindo muito esverdeado, né? O tecido. E, e aí eu fiz um teste lá com ele, né? Fui lá, olhei, vi o resultado, entendi. E o que que eles faziam? Era um arquivo lindo em vetor, lindo. A pessoa da criação tinha todo o trabalho de criar, fazia vetor para dar uma qualidade boa, porque ela sabia que aquilo ali, por experiência dela, o vetor ficava melhor. E por conta de peso de arquivo na rede, eles transformavam isso num JPEG para poder imprimir e fazer a transferência, ou seja, eles tinham um arquivo de super qualidade, e eles perdiam isso, porque, e outra, quem transformava não era nem a pessoa que criou, era um cara do PCP que recebia, fazia lá o PCP para poder mandar imprimir e tal, e ele fazia um JPEG, só que ele transformava de qualquer jeito, então o que ela mandou preto chegava lá com mais cores do que o preto na máquina. Então, obviamente, saía um preto mais esverdeado, no caso, poderia ter sido um preto mais magentado, um preto mais azulado, dependendo do perfil de cor. Quem conhece um pouco faz ideia do que estamos falando. E só que aí eu fiz um teste o quê? Peguei o arquivo dele em vetor puro, salvei direto com preto na máquina, fui lá imprimir. E além de ficar visualmente muito melhor, mas não é pouco, né? Muito melhor, mais claro, mais contraste, você sem só o preto mesmo, as linhas mais finas, sem aquele estourado, né, de pontos do lado, principalmente
pela questão de eu estar usando um vetor e não um JPEG que serrilha, né, os cantos. Então, ele estava gastando, eu acho que ele ia gastar para fazer uns 100 metros, ele ia gastar acho que uns 4,6 ou 4,8 litros de tinta e fazendo da forma que eu mostrei, a gente ia gastar 2,7. Então, ele estava por querer economizar tempo e rede e estrutura, ele estava gastando o dobro de tinta que ele precisava utilizar na impressão. Caramba. E tanto foi legal porque a gente foi para oferecer uma outra máquina. Foi uma visita que eu fui fazer com um vendedor só para dar um respaldo, que eu fui atender um cliente perto, aí ele falou, pô, já está aqui, né? Porque quando a gente vai viajar para fora, a gente aproveita para passar em todos os clientes que você pode, né? Você tá, Uhum. né? Você vai para uma cidade mais afastada, né? Pega avião, tudo, então vai para outro estado, então é legal você tentar atender o máximo, a gente sempre tenta atender o máximo de clientes que pode. E aí, pá, vamos passar ali, vamos conversar, pô, conversei com o cliente e tal. E aí vi esse problema, ele, pô, a gente foi oferecer uma máquina e falou, ah, legal, mas eu tô com esse problema, não sei o quê. Tipo, ali em 2 horas, eu fui lá e provei pro cara que ele tava trabalhando a cadeia toda errada e que ele ia economizar tinta e acabamos vendendo a máquina sem fazer esforço nenhum. Pô, e você ajudou muito, cara, hein? Ele tava na água, bicho. Então, e é coisa simples. Eu juro pra você, eu acho que eu tenho esse case aqui em casa. Se eu pegar, ainda dá para eu pegar. Eu tenho esse case todo anotadinho, certinho, porque eu usei esse case por muito tempo, dando treinamento comercial, mostrando o resultado. Olha, aqui é isso, ficou dessa forma. E é muito legal esses cases, é muito legal. Cara, essa de E- JPEG, eu posso te falar que eu vejo, ainda hoje vejo bastante. Tem até um amigo nosso, foi de Senai, o Cadu, não sei se você lembra dele, o Robert. O Cadu trabalhou muito tempo em comunicação visual. O Cadu. Então, era aquele garotinho que fazia caricatura de todo mundo. Você não vai lembrar. Tá. Hoje ele tem uma agência Não, de. lembrei. Fazer umas imitações também. Isso, é. Hoje ele tem uma agência de propaganda, mas ele trabalhou em comunicação visual muitas vezes. E ele sempre falava disso. A primeira coisa que ele falava era esse negócio de JPEG, cara. Porque os caras não têm ideia do quanto eles estragam. Você faz todo um investimento para ter qualidade, você tem as pessoas envolvidas, todo mundo querendo qualidade, o cliente esperando qualidade, todo mundo com alta expectativa. Aí o Zé Mãozinha vai lá e salve JPEG e caga em cima de tudo. Mas é que eu acho que um pouco também tem a ver com a curva de tecnologia que muita gente não viveu. Porque, por exemplo, se você pegar o que que é o JPEG, o JPEG ele veio para substituir o bitmap, que era uma imagem de internet com pouca quantidade de kbytes, que era ela leve, e só que ela não tinha qualidade, não tinha muitas cores, era limitado o número de cores, então você não tinha definições, você tinha, né, aquele bitmap, era o todo serrilhado, era muito mais serrilhado, tipo, se você der um zoom no JPEG, você vai ter ideia do que era um bitmap a 100%, né? Então, o JPEG ele veio na época da internet, no boom da internet, para quê? Para você poder colocar imagens em sites com alta qualidade e peso e pouco peso, né? Porque hoje em dia você tem internet de 100 mega, de 50 mega, no celular 4G, 5G, o negócio é um avião. O computador, esse celular que eu tenho aqui, que, né, ele é 10 vezes mais potente, acho que com o PC que eu fazia revista há 20 anos atrás, em questão de memória e processador. Então, o JPEG ele veio para você pôr no site e você fazer um download rápido da página, porque hoje em dia você clica, a página já abre, todo mundo é uma maravilha, mas quem usou internet de escada lá atrás, sabe que quando eu abri uma página, carregava um pop-up, depois a outra foto, depois a outra foto, depois o outro link, né? Você levava um tempo para abrir uma página simples de internet. Então, e aí o pessoal não pegou essa mudança e acha que o JPEG ele é um arquivo que eu posso usar para trabalhar fazendo tudo, né?
Tipo, eu posso fazer, ele é baixo para eu mandar por e-mail para o meu cliente aprovar, e como meu cliente já aprovou, vou usar o mesmo arquivo, que assim eu não tenho problema de mudança de cor, ou Sei. nenhum problema de sair um texto errado, não, porque já está em JPEG, então não tem como eu mudar. Então, por N tipo de motivos, eu já vi ser usado JPEG. Por N tipo de motivos. Seja por o cara achar que dá mais confiabilidade, ou por ser mais leve para mandar na rede, ou porque era o mais fácil, ou porque a pessoa sabia fazer assim da outra empresa que ela veio. Então, eu acho que o, tem tanta gente no mercado que às vezes a pessoa também, tipo, não vai lá olhar, pô, um TIFF é melhor? Por que que eu usaria um TIFF? né? Por que que eu usaria um EPS? O que que é um EPS? Por que que eu uso PDF? Eu sou um pouco da velha guarda. O pessoal vai fechar arquivo, eu ainda utilizo o EPS. Muito. Ah, mas pô, não posso usar o PDF. Ah, PDF tem 5, 6 tipos de PDF hoje em dia. Você sabe para que serve cada um? Ah, mas o fulano, amigo meu, falou que o X1A é melhor, que o outro é melhor. Mas não foi estudar a fundo, tipo, por que que esse é melhor, esse é para gráfico, esse não é, esse aceita a transparência, esse não aceita, esse aceita a imagem incorporada, esse não incorpora. Aí o cara que usa um PDF não vai procurar, tipo, como editar no PDF, não vai entender um pouco mais sobre um pit stop, né, um programa de edição de PDF, o que Uhum. que dá para fazer, o que que não dá. Uhum. Então, né, o pessoal salva em PDF porque fica leve, fica mais leve que o EPS. Legal, mas a maioria dos PDF dá pau com a sombra de Corel. Se você não vai lá na Nossa, sombrinha do Corel, se você não vai lá na é um sombrinha do Corel e inferno. separa, você separa a sombra do Corel e transforma a sombra num bitmap, para ela não virar aquele arquivo embed lá, que ele dá pau em tudo, você também não consegue fechar um PDF legal. Agora, no EPS você já consegue. Então, eu acho que o pessoal usa muito, às vezes, errado, não é nem por não, eu quero fazer errado. Não, é porque não tem essa ligação toda, não tem esse conhecimento, né? Outras possibilidades pode usar. Ou às vezes o cara usa, por exemplo, eu já vi muito caso de usar um JPEG, porque o computador RIP dele tem pouca memória. Eu ponho um TIFF e leva 2 horas para ripar. Então, você já deve ter passado por isso também. A gente vê até hoje, né, André? Você falou bem, eu acho que o cara, muitos casos, o cara não foi apresentado ainda às Sim. novas tecnologias, né? Ou antigas, né? Não, nova para ele. Mas eu acho legal porque eu Exato. sempre faço comparativo. Eu sempre faço comparativo. Muitas vezes o cara me pergunta: eu estou comprando a máquina aqui e eu tenho a especificação mínima que o software está pedindo é essa daqui. É um i3 com 3 GB de RAM. Tá bom? Eu falo: bom, depende, o que que você vai fazer na máquina? Tua máquina é a mesma que o operador vai fechar o arquivo? Não, ela só vai ripar. Tá, você quer ripar arquivo muito grande, tu tem uma 320, pô, é melhor você colocar mais, quanto mais RAM você pôr, mais rápido você vai ripar o arquivo, mais melhor você vai trabalhar com arquivo maior. Porque muitas vezes o cara faz a conta de comprar a máquina, mas ele não faz a conta de comprar um PC rápido. Uhum. Ou às vezes, uma coisa que eu vejo muito, cara. E teve um cliente que eu fui outro dia que eu fiquei até abismado. Eu falei, nossa, esse realmente sabe do que precisa. Porque muitas vezes fala pro cara, pô, mas põe um PC mais rápido ali para trabalhar, pô, mas eu vou gastar ali. Ele acha que ele não precisa. O cara acha que ele não precisa ter um PC, o cara acha que o operador não precisa ter um PC bom, que ele não precisa ter uma placa de vídeo, que ele não precisa ter RAM, que ele não É. precisa ter uma memória, um SSD. Ele não entende que o cara tem uma mais memória e um SSD mais rápido, ele vai fechar o arquivo mais rápido, ele vai ripar o arquivo mais rápido. Ó, vai passar alguém aqui na frente. Ô, jovem, a gente tá aqui, ó. Ô, jovem. A minha cachorra estava mordendo meu braço até É, agora há pouco também. é, é só Filha dos começar a bichos. trabalhar, ele quer aparecer na frente aqui. E então, o que acontece? Às vezes ele não vê, pô, eu fui num cliente, cara, que nem o meu PC de casa é assim, porque assim, tem muita coisa que às vezes eu tenho um PC bom agora lá na empresa, né? Tem um PC muito bom que eles compraram, um i7 16 de RAM,
É um Ó, notebook show, com hein? placa de vídeo, 6 GB, 6 GB de RAM no vídeo, cara, é fantástico, ele voa. Mas eu, por ter nascido com um PC em casa praticamente, para trabalho e acostumar a ter um PC, e eu tive a vida inteira, muitos anos eu paguei meu aluguel em cima do PC que eu tinha, né? Eu Uhum. dependia dele para trabalhar, porque eu fazia só layout. Então eu sempre tive um computador e aí eu gosto também de jogar, sou aficionado em jogos, então eu tenho que ter um PC legal. Então tem muita coisa que eu trazia para fazer em casa, né? E eu fui num cliente, cara, aqui de São Paulo, tudo. Cara, o cara, juro para você, ele tinha 4 estações ali trabalhando, uma para cada máquina, um monitorzão gigante, um i7 com 64 de RAM, 6 vídeo e SSD. É uma máquina que nem em casa eu tenho, uma máquina, tipo, foi o único lugar que eu vi uma máquina tão parruda assim na vida. Porque a maioria dos locais eu vejo só maquininha pequenininha. Uhum. O cara pega um Note velho que tava lá, põe aí para ripar. Ah, dá Uhum. para instalar o software? Dá, instala aí. Então, né, essas coisas. Uma outra coisa que, meu, faz muita diferença. O pessoal me perdoe, eu sei que não é difícil, tá? Eu trabalhei muito tempo em empresas menores e em casa também. Utilizei muito tempo software genérico, tá? Software genérico, entendeu? Utilizei por muitos anos, até na época de 90 até 2000, utilizei muito software genérico, até porque a gente não tinha, mas dá uma bela diferença hoje em dia que eu trabalho com o software original. Por exemplo, a gente tem o pacote da Adobe, cara, dá muita diferença de Dá. estabilidade, de funcionalidade, sabe, é outra coisa. Então, eu acho que é legal o cara que estiver vendo isso aqui e às vezes, pô, achar que o cara trabalha mal ou que ele tem um desempenho ruim, pô, dá uma olhada também se você está oferecendo as ferramentas boas para a pessoa trabalhar, se ela tem, né, como trabalhar ali, porque às vezes a pessoa não tem, às vezes a pessoa está se equilibrando em 4 GB de RAM para ripar um arquivo de 30 metros. Então, essa questão de fechamento de arquivo é legal de conhecer, né, de arquivos, mas é legal também ter um hardware, né, para você rodar o que você vai fazer, né? Então, às vezes o cara paga 100 na máquina, mas não quer gastar 5 num PC. É, pois é. Então, Nós temos um amigo. Mas você tem- Pode falar, Rob. Não, você ia comentar, mas às vezes você tem profissionais, pessoas muito boas no time, mas se a empresa também não te dá ferramenta, não te dá estrutura para trabalhar, você vai querer que a pessoa faça milagre. Pode até fazer em um caso ou outro, mas no geral não vai conseguir, porque não tem recurso, então É, fica completamente. fica ineficiente, né? A gente tem um amigo Então, e ele tem sublimação, né? O João Leodoni. E o João, cara, ele fez um. Eu não vou falar números, né? Óbvio, mas ele fez um investimento de estrutura que chega a ser um quinto do valor dos equipamentos que ele tem. Então, assim, é PC, é monitor, é rede, é banda de internet. O cara voa e de vez em quando ele manda. Eu sigo ele no Instagram, mas quando é coisa muito bonita, ele grava uns vídeos e manda. É impressionante. Você fala, cara, essa qualidade já sublimada no tecido, que absurdo, né? Tem umas coisas de comida que ele faz que parece que é real. E é tudo uma estrutura, né? Que você tem que ter em volta. E você bem disse, pô, gastar 100 pau numa máquina, não gastar 5 num PC, economiazinha porca, né? da mesma forma que na ô, sublimação já vi muita gente não gastar na calandra, né? O cara tem uma puta máquina, uma máquina de, né, fantástica e tu vai ver a calandra do cara, aquela calandra a óleo, todo suja, feia, que esquenta de um lado e não esquenta do outro, já não tem mais a resistência, não tá por igual, e aí já não sai a cor legal. Então, tem. É tudo, né? A gente sabe que é difícil, sabe? Eu peço mais uma vez, desculpem quem se ofendeu, não gostar, né, do que a gente tá falando, mas
às vezes é legal para abrir um pouco a mente também, entender que às vezes eu sei que tem a limitação de cada empresa, cada um tem uma perna maior, uma perna menor, às vezes o cara tem que investir, não posso investir aqui, eu tenho que investir lá, mas às vezes entender, às vezes muitas empresas que eu já passei, eu vi que não era esse o problema, né, de ser investimento, às vezes era que o cara não olhava mesmo, ou falava, não, para quem é tá bom, deixa assim, né? E então é legal o pessoal dar uma aberta assim também e ver que você investindo na empresa, que nem eu via muita gente assim, e essa vai pegar onde dói. Eu já tive caras que eu trabalhei que eu falava, o cara, pô, mas a cabeça tá ruim, tá arriscando e tal. Eu falei, mas teu carro tá novo, né? Você trocou o carro, né? É. Teu carro tá zero, né? Mas tuas cabeças das impressoras tá, ó, 3 anos lá, riscando tudo. Mas tá saindo ruim, claro, né? Podia trocar a cabeça, né? Comprar um carro mais, né? Metade do que você tá aí, né? E não foi só para um que eu falei isso, né? Então, isso acontece. A gente, vocês devem ter visto, né? Ô, André, o que você fala é super real. Assim, qualquer empresa de segmento, né, que é uma empresa grande, bem estruturada, é porque é possível chegar até lá. Provavelmente o cara começou pequeno também, né? A não ser que seja uma herança, alguma coisa, mas provavelmente começou pequeno. E esse é o problema, né? Acho que empresas pequenas, né? Obviamente você precisa tracionar e muitas vezes para tracionar você não consegue investir, você não consegue. Você tem que tracionar com o que tem, aí depois você colocar em hipóteses, ou seja, você fazer investimentos inteligentes. E muitas vezes um investimento é uma melhoria do processo que vai te trazer uma melhor performance, vai trazer uma melhor margem de contribuição, consequentemente o resultado lá embaixo melhor também. E é o que você fala, as pessoas misturam muito, né? Você acabou de falar. O ganho ali da empresa com o ganho pessoal. Às vezes não tem um bem estruturado um prolabore, vai pegando dinheiro do caixa, né? Sendo que muitas vezes o início da empresa nem colabora, né? Isso é individual, né? Meu ponto de vista, né? Mas como empresa nem colabora tem que ter, porque, cara, você está começando ali, você vai tirar dinheiro da onde? Você tem um monte de obrigação e mal está faturando, isso é individual. Mas muitas vezes as pessoas confundem, né? Pega o dinheiro toda hora do caixa ali e, cara, você vai ver, você está com um carro novo, uma casa bonita, mas a empresa fracassando, a empresa goela abaixo. E é isso, cara. Infelizmente é a mentalidade de muitos empresários do brasileiro, cara. É, Mundial, não só brasileiro, acho que mundial. Essa é a mentalidade. é, Eu, André, só pegando de algo que tu comentou, se eu entendi bem, tu começou com 12 anos, certo? Ou próximo disso? é, Ou próximo, né? É, diferente de muitas pessoas que fez um curso e tal, você literalmente começou fazendo, até que sua mãe tinha, ainda tem, certo? Virou, então você estava lá, ouvindo, e você foi fazendo algumas coisas, então você aprendeu literalmente na raça, você aprendeu literalmente fazendo. uhum. O que me chamou a atenção, cara, aos 30 anos você fez seu primeiro currículo, e isso não é uma realidade do pessoal, não é? Então isso é uma muitação, por quê? Dos seus 12, lógico, no início ali, de uma forma provavelmente muito informal, tal, depois você foi para o mercado de trabalho, mas você foi aprendendo, você foi acumulando experiência, tal, enfim. E quando você fez o seu currículo, você entrou na empresa que você está hoje, né? Cara, toda essa trajetória, eu tenho certeza que aconteceram muitos, né? Mas se você pudesse elencar um, dois, assim, grandes desafios que você teve, no sentido, de repente começar na empresa atual da qual você está, dando treinamento, pô, antes você trabalhava, prestava serviços, começou a dar treinamento, enfim, deve ser muito desafiador, creio eu, enfim. Se pudesse elencar quais foram, pelo menos dois, aí, grandes desafios que você teve ao longo da sua trajetória, e pudesse falar um pouquinho para nós. Cara, eu vou colocar alguns desafios aqui, eu vou puxar assim, é, realmente de empresas, mas você falou questão de curso, né? É, e realmente, até hoje eu acabei não concluindo minha faculdade. Os cursos que eu tenho, que eu fiz, eu comecei a fazer, se você pegar no meu currículo e for olhar, eles estão entre 96 e 96 e 2000, 2002. Por quê? Foi quando eu comecei realmente a me oferecendo em outras empresas, e aí você chegava naquela de, pô, o que que eu vou pôr no meu currículo? Porque eu sabia fazer, mas hoje em dia é mais diferente. Você põe no seu currículo o que você faz, a pessoa vai te mandar sentar ali e você vai fazer. Antigamente era mais difícil, né? Então,
Aí que eu fui começar a fazer um curso no Senac de Photoshop, um curso de diagramação. Eu comecei a fazer cursos para ter o que pôr no currículo, para mostrar que eu poderia executar aquela função, né? Agora, assim, casos assim desafiadores que eu peguei, acho que foi mais questão de atendimento, de eu chegar em cliente assim. A primeira vez que eu fiz uma equalização de cor entre duas máquinas foi uma situação que foi até engraçada, né? Hoje a gente ri, né? Mas na época eu queria matar, né? O meu supervisor, porque a gente foi para uma empresa, sentamos assim no cliente. Aí o cliente chegou, eram dois equipamentos em semi instalados, onde ele queria equalizar as duas cores. Eu não fazia ideia de como fazer isso. Não fazia ideia nem de que ferramenta, nem por onde que eu ia fazer. E aí sentou na mesa, o cara mostrou. Eram dois lançamentos, o equipamento ali na época de um valor, vamos falar, de uns 350 mil, isso há uns 8, 9 anos atrás, então era o dólar ali equiparado ali, um e pouco, dois, né? Então era caro, né? Pra vocês terem ideia. E o dono chegou assim e falou: olha, tem esse problema, tá aqui, eu quero isso. Aí se não resolver, eu vou devolver os equipamentos. E eu, com pouco tempo de empresa, né, onde eu tô, meu supervisor na época olhou para minha cara e falou: não, trouxe, ele é muito comercialzão, né, ele não tá mais lá hoje. Pode mandar um abraço pro cara aqui, mandar um salve. Claro, claro. Marcelo Godinho, né? Tá, acho que O hoje na Godinho. Frempla, acho que tá na Fremplace, é isso que ele tá? Não Não sei onde ele lembro. tá, faz tempo que eu não É. vejo. É um cara muito gente boa. E, e aí ele é muito comercial, né? Tô aqui com o meu técnico aqui, ele trouxe ele para resolver isso, inclusive tá apto a resolver, não tem problema. Vamos lá conversar, vamos tomar um café, André, pode ir lá e resolve ali. Nisso o cara me apontou a salinha, eu juro para você, eu sentado na mesa desse tamanho. Foi uma das primeiras viagens que eu fui e olhar para aquela porta para entrar, pegar minhas coisas, pegar o PC, aquela malinha a malinha do Gato Félix, né, que eu brinco, a malinha do Iwan, né, do Spectrum, É, isso. e pegar aquela malinha, entrar naquela porta e falar: gente, e agora? Tipo assim, eu entrei com aquela cara, tipo assim, minha vida depende disso. É isso aí. Porque o cara acabou de falar que eu ia ser o cara que ia resolver o problema da vida dele, e foi a primeira vez que eu me dei conta ali de que o meu trabalho poderia influenciar numa quantia tão grande de prejuízo para uma empresa, porque para mim seria um prejuízo eu não conseguir resolver aquele problema e o cara devolver o equipamento. E isso eu não contava nem na questão de operação, devolução de nota e frete, porque eu não fazia nem ideia disso também. Tá? Caramba. Então, foi a primeira vez que, uma das primeiras vezes assim que eu senti, falei: rapaz, aonde que eu fui me meter? Aí, mas deu certo. Passei 3 dias no cara, consegui fazer chegar as duas, imprimir na mesma cor. Lógico que tem a diferencinha de cor ali, né? De consumo, porque uma coisa que o cliente queria era que as duas consumissem igual. E para eu explicar para ele que as duas não consomem igual, porque para ele a mesma cor tem que consumir a mesma quantidade de tinta, sendo que a máquina é igual, né, Robson? Pois é. Só que aí que eu fui começar a entender com os técnicos o que era voltagem de cabeça, o que era voltagem do disparo, para poder montar um PowerPoint e explicar isso pro cara. Caramba, André. Bem, bem observado. Legal você falar isso, porque tem muita gente que não tem ideia de impressão digital. Você tem isso. Você tem a quantidade de eletricidade que vai lá para a cabeça, né? Porque você pega uma cabeça, não, porque assim, isso eu passei, isso eu fui depois melhorando, né, Uhum. a explicação, e entendendo mais, né, porque e isso, vou te falar que metade do que eu tô falando agora eu aprendi no hotel, numa noite lá, morrendo na Aí. internet, né, porque eu precisava mostrar um resultado.
e estava no começo da empresa, né? Então você quer, né? Você quer mostrar, pô, entrei numa multinacional, tô aqui tal, não sei o quê. Pô, preciso mostrar, né? Uhum. E, e a primeira viagem, primeira, segunda viagem, aquela questão de atender o cliente, pô, vou sair da empresa, um pouco, né, diferente do meu mundo, que era ficar ali, Ctrl+P, sai lona, sai adesivo e tal. Então, aí esse negócio da cabeça, né, voltando aqui, o cara compra 5 máquinas. Aí ele não entende por que ele tira da caixa 5 máquinas e as 5 máquinas do mesmo fabricante, com o mesmo set de cor, com o mesmo material, não imprimem a mesma cor. Aí que eu fui entender, pô, a cabeça, ela ela dá o disparo ali no piezoelétrico, e o piezoelétrico ele não é um cristal que você fabrica, é um cristal que você encontra na natureza. Então ele tem um tamanho que ele varia. Não vou lembrar direito quanto que ele varia, mas você tem o tamanho que ele varia para dar o disparo. Então, uma cabeça ali ela pode funcionar, sei lá, com mais 3 volts e com menos 3 volts para que o disparo dela saia com a gota reta, com a gota certinha. Uhum. Que ele não espalhe a gota e que ele não jogue menos a gota, ou que ele dispare a gota torta tal. E aí você tem uma máquina que está lá com mais 1 volt no magenta e uma outra que está com menos 1 volt no magenta. Se você imprimir a mesma cor, é lógico que a que está com menos 1 volt tem menos carga de cor. Então, Uhum. consecutivamente, você tem menos vivacidade de cor. Uhum. E isso você tem que corrigir via perfil de cor, né? Uhum. Então, normalmente, quando você tem diversas máquinas, eu falo, elege uma que você gosta e vamos calibrar todos para ela, né? E isso é uma coisa que você faz muito bem, que você já me mandou umas fotos aí aquela foto que você me mandou do offset calibrado Ah, foi do novo com Polo. da Volkswagen, você mandou no tecido e o calibrado nosso. Pô, aquilo é Não, aquilo sacanagem. Aquilo era, ficou não, muito aquele bom. era lona e offset. Aquilo ficou muito bom. Ficou Ficou, muito bom. ficou, ficou. Ficou É, não muito foi legal. ali, não foi a minha mão, né? Foi a mão do Davilson. É projeto meu, mas a mãozinha, o cérebro ali é o Davilson, então, um abraço para ele. É, o cara é fera. E, Pode mas, crer. mas, mas é assim. é, então, assim, para entender isso daí, pô, imagina você numa noite querer entender alguma coisa assim para você explicar. Por que, porque o problema do cliente não era só imprimir igual, ele queria que consumisse igual a máquina, né? Então esse foi o primeiro assim que eu tive assim que eu vislumbro aqui. Mas desculpa, Roberto, fale Não, você. eu ia comentar, já que você comentou rapidinho, comentou dos cursos, né, cara? Isso, acho que tá claro pra dona que você é um cara literalmente autodidata, né? Você aprende muito fácil. Quando digo muito fácil, não é que é easy, easy, não é isso. É você vai atrás, você é curioso. Você deu o exemplo da máquina 3D, você comprou ali, estudou, foi ver qual tipo de software. O fácil é no sentido de quando você se expõe, você consegue absorver aquelas informações, né? O estudo, a gente sabe que isso é extremamente importante. Tem várias formas de estudar. Hoje, principalmente, né, conteúdos gratuitos na internet. Você mesmo falou aí, à noite no hotel, você deu um Google ali para pesquisar alguma coisa e você achou algumas informações que foram super válidas para você, né? Mas a gente precisa se expor, né? A gente precisa literalmente ir atrás para estar aprendendo. É que eu lembrei que uma outra pessoa colocou com a gente, acho que foi o Mattioli, que foi o primeiro, na época, o primeiro profissional a dar um treinamento de CTP sem ser fornecedor de CTP ou atuar numa empresa de CTP, que seja. Ele também falou, meu, um puta desafio, não sabia nada, era algo completamente novo no Brasil. Eu acho que a terceira marca está chegando, segunda, não lembro, enfim. Ele foi atrás, foi pesquisar, foi estudar, foi debulhar, ler ali, né, artigos, livros, consultar pessoas, enfim, ele fez acontecer. Então, quando a gente está, né, diante de um desafio, tem muita gente que paralisa e tem quem faz acontecer. Quem faz acontecer evolui, cresce, vai para frente. Né? É. O que eu falo muito, se você tiver vontade, ser curioso mesmo, você aprende uma coisa nova todo dia, seja onde for, mas tem que ter a vontade de entender. Mas uma coisa que eu faço muito em treinamento é puxar para a realidade, né? Às vezes, quando o cara não tem uma noção do que é impressão, a primeira vez que eu estou explicando sobre passadas para o cara, por exemplo, eu faço um comparativo de pintar parede.
Pô, você dá uma demão ali, você tem uma cobertura de tinta. Você dá duas demãos, você tem duas coberturas de tinta. Você dá três e assim por diante. Então, às vezes eu trago um pouco também para a realidade, tento fazer umas analogias mais próximas, assim, né? É Cara, importante. esse negócio de vontade, rapidinho, né? A gente já falou outras vezes aqui, né, cara, que você não faz absolutamente nada na vida, em qualquer segmento, em qualquer profissão, se você não tiver vontade, né? Inclusive o Daniel, que é um cara da área comercial, segmento de embalagem e tal, fizeram uma pergunta para ele, uma das respostas, né, acho que era quais critérios para tornar a área comercial, alguma coisa assim. Uhum. E o primeiro ponto que ele colocou foi ter vontade. Ou seja, se você não tem vontade, por mais que você seja bom, mais que você seja talentoso, cara, você não vai sair do lugar. Tem que ter vontade para se movimentar. Verdade. Tem uma coisa que eu lembrei, Robert. O André, uma pessoa que a gente conversou, que é a Mariana Decária, ela é de desenvolvimento, como é que é? Pesquisa e inovação, né? De uma gráfica de embalagem, TDI, PDI. Mérito e Inovação. É. Ela comentou uma coisa interessante, André, que bate com o que com o que você falou antes sobre tua forma de aprendizado. Ela falou assim: hoje não adianta nada você ter currículo, você tem que saber fazer as coisas. Você tem que ser desenrolado. Se você é desenrolado, o mercado, o mercado quer isso. Então, Robert, eu achei legal a expressão obesidade. Como é que é? Obesidade mental? Obesidade mental. Eu achei legal isso, porque não adianta você ter obesidade mental. Cara, você tem um monte de curso, um monte de chancela, um monte de... Quando tem que botar a banda pra tocar, o cara não sabe um acorde, não sabe desenrolar, né, bicho? Então, é fundamental, né? A postura de ser interessado e aliada com sua capacidade de se virar sozinho, né? Que é ser o autodidata. Isso é raro. O Robson, isso tudo né, resumindo, é o quanto você é capaz de executar, né? Às vezes você pode ter uma ideia mirabolante, mas se você não for um bom executor, cara, a sua ideia vai fracassar ou você vai fazer muito meia boca. E em contrapartida, se você tiver uma ideia muito ruim, um grupo de pessoas tiver uma ideia, um projeto muito ruim, mas tiver bons executores, eles vão tirar algum caldinho de lá, cara. Eles vão fazer alguma Uhum. coisa acontecer lá, né? A execução, ela é o game changer aí, vamos dizer assim. É ela que faz a coisa literalmente acontecer. Pô, muito bom, cara. Muito legal. E André, é, a gente sempre você é um cara veterano e a gente sempre gosta de ouvir do veterano o que que ele dá de conselho para quem está chegando no mercado, né? Você chegou, você abriu o seu espaço, você conquistou, você fez muita coisa sozinho. Você deve ter boas dicas para compartilhar quem quer chegar hoje na comunicação visual, ou um cara que tem pouco acesso, né? A gente sabe, a gente chega no país todo já, graças a Deus a gente tem os feedbacks, né? Acho que só no Acre não tivemos feedback ainda. Mas o que que você dá de dica, cara? O que você deixaria aí para quem quer chegar na Mas você fala por quê? Um cara que está entrando agora, começando a um querer cara, criar um layout, ou sem impressora, ou entrar no social media, ou alguma coisa não, assim, é eu isso? falo o cara que quer entrar na comunicação visual, um cara que vai trabalhar com isso e sei lá, vai chegar do nada, a gráfica que ele trabalha está montando uma estrutura, a gente está vendo isso, muita gente do processo convencional começando a investir em pequenas Indo para o unidades digital. digitais, né? E tem cara, a gente vê, tem gente que ele recebe a missão na mão, ele não sabe nem por onde começar. Cara, eu passo muito isso que a gente tem implantado muito um equipamento nosso lá para inflexografia, tá? Para pequenas tiragens, né? O cara ali que já faz a tiragem grande, ele tem aquela demanda ali represada de pequenas tiragens, Uhum. e aí isso é um desafio grande, porque muitas vezes o cara contrata ali um profissional ali que sabe um pouco de criação, tipo, ele sabe montar um arquivo, um Core, um Illustrator, Uhum. e joga o cara em cima da máquina e fala tchau, né? E o cara tem que sair desenrolando.
Liga para aquele rapazinho que ele te ajuda, né? Normalmente é. E eu ajudo sempre, mas o que eu dou de conselho para quem está entrando, para quem o cara quer começar, o cara quer operar uma máquina, ou ele está fazendo layout, ele tem curiosidade de imprimir uma máquina porque ele gosta, ou ele quer aprender mais. Cara, é informação. É procurar informação, conversar. Muita da vivência de mercado que eu tenho, principalmente solução de problemas, foi sempre muito conversando com outras pessoas do mercado, conversando com outros profissionais, e buscando informação, cara. Tipo, pô, lendo realmente o manual da máquina. Tem muito cliente ou operador que o cara nunca abriu o manual da máquina. O cara me liga 5 vezes para perguntar um negócio que em 5 minutos, se ele tivesse aberto o manual da máquina, tivesse lido o manual da máquina, ele teria chegado no resultado que ele levou 5 dias esperando eu ligar para ele para resolver. Pois é. Então, Olha só. é, Nem sei se o cara tá curioso, né? É uma nova, deve ser curioso, né? Vai ler. o cara tem que procurar. É tipo assim, a primeira coisa no mercado gráfico, parece piada, mas a primeira coisa que eu vou falar assim, é, eu principalmente, como eu caí quando eu me toquei que eu estava no mercado gráfico, eu já estava. Não foi uma coisa que, eu vou estudar para ser, eu vou fazer um curso, vou fazer ali marketing, vou entrar no mercado de comunicação. Não, quando eu vi, eu já estava fazendo, eu já. Tipo, quando eu olhei que eu estava lá adulto, eu falei, gente, agora o que eu vou fazer da vida? Não, eu já estou fazendo. Não é que eu vou fazer, já estou fazendo. Então, é um pouco diferente. Eu sei que eu já peguei muito operador que o cara ele começou ali com o PCzinho pequenininho dele, queria aprender mais a desenhar, queria aprender a mais não sei o quê, e aí aprenda a desenhar, aprenda a vetorizar, aprenda a criar uma arte, aprenda a recortar, aprenda a trabalhar a imagem, aprenda a montar um layout, agora eu quero começar a aprender a imprimir, agora eu quero aprender a recortar, agora eu quero e para o cara ir subindo, né? Porque às vezes o cara também dentro de uma gráfica grande, ele olha às vezes a questão da digital como uma escada. Porque às vezes ele está lá embaixo, por exemplo, sei lá, ele está encadernando, só encaixando o caderno lá na máquina, ou tirando, ou embalando, ou o cara, é, sei lá, o cara é instalador e ele sonha em operar router, porque ele sabe que o operador da router ganha melhor e o trabalho é menos esforçado, em partes, né? Porque operar uma router não é fácil também, mas então assim, às vezes o cara olha como um degrau, né? Então, mas de qualquer forma vai ser sempre estudar. E é uma coisa que quando eu era mais novo, você vai falar, quando você é mais novo, pô, estudar é chato, né? Pô, estudar é ruim, né? Estudar não é legal, estudar, puta, eu vou estudar. Pô, hoje meu uma coisa que eu mais gosto é sentar para ver um vídeo de alguém me explicando alguma coisa. E hoje a gente tem essa facilidade de você ter a internet para falar. Normalmente, se você quer aprender alguma coisa, eu até brinco. Alguém já fez um vídeo ensinando aquilo que você quer aprender. Ou fez um artigo, ou fez alguma coisa. Você pega 20 anos atrás que você não tinha internet. Ó, cara, eu lembro quando eu comecei a fazer efeito de Photoshop. Eu comprava livros do Photoshop aonde ele ensinava você a fazer um bevel, né? Hoje em dia você vai lá fazer um bevel, você clica, ele faz um bevel, você põe um chanfro, um entalhe, você sobe, você escolhe a luz, você escolhe a direção da luz, você faz com um clique. Você vai lá no camada, clica com o botão esquerdo, adicionar chanfro, entalhe, ele já sobe a letra, já dá aquele relevo, já faz tudo o que você quer. Cara, na época que eu usava o Adobe lá, o primeiro, o segundo, não tinha isso. Então você vai fazer, eu quero um efeito de relevo. Cara, 12 camadas, 15 camadas de efeito para você dar um efeito que você quer. Pô, deu errado, puta, volta, faz tudo de novo. Então, eu fui muito atrás de informação, né? Eu fui muito buscar informação. E depois lógico, depois que você já começa a pegar um pouco mais de maturidade, que você entende que não é estudar, é se aprimorar, né? Porque aquilo
às vezes a pessoa acha, quando você é mais novo, você fala, puta, é um saco estudar, eu vou usar para quê aquilo ali? Para que eu vou usar isso? Cara, você vai usar. Você vai usar. Quando você tiver daqui a 20 anos, você vai usar. Tem um menino que ele trabalhou para mim e trabalhou com a gente, e ele foi para uma revenda depois. Ele até saiu por besteira, tá? Isso é uma dica para vocês também que são mais novos. Avaliem bem se às vezes vale a pena você mudar de emprego por 100, R$ 200 a mais, tá? Se não for uma mudança realmente que vale a pena e você já está estável, não saia. Conversa, sabe? Tenta se aprimorar para ver se ganha mais dentro da sua empresa que você está, porque às vezes você vai sair por causa de um pouquinho a mais e você não se acha de novo, tá? Então é uma dica que eu dou assim também pro pessoal que está começando. E é legal desse menino porque ele ele vinha me perguntar assim alguma coisa e eu voltava 3, 4 perguntas para ele. Por quê? Porque ele já estava com a resposta. Só que às vezes estava faltando dar aquela estalada. E eu tento ensinar dessa forma. Você vem me perguntar uma coisa, às vezes normalmente eu sei que você tem a resposta, eu vou forçar você a sair com a resposta. Por quê? Porque amanhã eu não vou estar do seu lado. Amanhã eu não vou estar, posso não estar disponível. Como é que você vai ter essa resposta? E funcionou tão bem que hoje ele trabalha numa revenda e a gente se fala tudo, a gente se fala bastante pelo WhatsApp, às vezes ele pede suporte, né? A gente vai se ajudando. E ele mandou uma mensagem para mim, eu estava na moto dirigindo, cheguei em casa, vi a mensagem uns 40 minutos depois, mandei para ele, e aí, tudo bom? O que aconteceu? Precisa de ajuda? Já era umas 8 e pouco da noite, ele, não, obrigado, você já me ajudou a resolver. Te ajudei a resolver? Não, é que eu ia perguntar para você, aí apareceu um pop-up aqui do lado com você me perguntando um negócio, e eu já respondi e já resolvi. E é engraçado isso. Lembra, é, é. Tá Lembrou como que rindo, era né? essa metodologia? Como era, Robson como era tá essa rindo. metodologia? Cara, é muito legal, velho. Muito legal aí. Mas Pô, é, mas, mas é legal. Legal. tenha certeza Eu, que você vai ficar marcado na memória desse cara. Eu tive um chefe assim num banco, antes de ser gráfico, eu fui bancário, nos anos 80, era o Walter Cevada. O Walter era assim. Eu ficava tão pistola, porque eu era adolescente, né? Naquela época, adolescente podia trabalhar. Eu ficava tão pistola, cara, ficava tão bravo, porque ele nunca tinha resposta. Ele tinha 3 perguntas. E me ajudou demais, cara. E depois, trocentos anos depois, um dia eu tô numa gráfica ali na Vila Esperança, não existe mais, né? A Sonora. E o dono, o seu João, eu vi o sobrenome, eu falei, pô, você conhece o cara ali? É meu afilhado. Aí eu pude falar, ó, você tem o WhatsApp com esse rapaz. Uhum. Eu não tinha, porque nos anos 80 não tinha nada. Não existia, né? Por causa do seu João, falecido, né, recentemente, eu pude mandar um muito obrigado pro Walter, porque eu achava no começo muito chato ele me devolver 3 perguntas, mas ele me ajudou demais, cara. Tenho certeza que você vai ficar marcado por esse cara aí também. E não só, quando eu faço treinamento, eu faço isso, né? Tem outro menino lá montando treinamento, montando vídeo, ele, pô, mas como que eu monto treinamento? Aí eu vi isso na TV, eu não sei se foi o Bonner que falou alguma vez isso há uns anos, que quando ele vai fazer uma entrevista, alguma coisa, ele pensa que quem está do outro lado recebendo a informação é o Homer. Então, sempre que eu vou fazer um treinamento, eu estou pensando que quem está recebendo aquela informação é o Homer. Então, se eu vou montar um treinamento, eu tenho que montar um treinamento para que o Homer saiba imprimir. Se eu conseguir montar um treinamento fazendo o Homer imprimir, qualquer um vai imprimir. Então, é por isso que eu tenho esse de ficar dando estalo, de fazer a pessoa pensar, de perguntar, para poder, né, o cérebro dar aquela. Porque às vezes está ali, está na cara dele a resposta. Ele já passou pela resposta 5 vezes, mas ele não conseguiu saber que aquela era a resposta, ou que aquilo era a solução.
André, isso, lógico, em contextos diferentes, né? Isso tem muito também, às vezes, um gestor, né? Quando eu digo assim, um gestor, né, equipe e tal, ele nunca vai saber todas as respostas, mas ele tem que saber fazer as melhores perguntas para estar extraindo as respostas, né? Contexto um Sim. pouco diferente, mas é isso, cara. Você fazer perguntas, você tá, muitas vezes as pessoas sabem. Então, vocês fazendo as perguntas adequadas, obviamente, com as perguntas conduzindo, as respostas vão vindo, né? É bem isso. E tu só, né, um outro comentário, tu falou dos estudos, né, cara? Fez um vídeo no YouTube. Hoje tá tão fácil, né? Pra quem gosta de ver vídeo, tem YouTube. Quem gosta de ler, tem um monte de paper aí. Gosta de ouvir, tem podcast pra caramba. Hum. Tem cursos gratuitos pra caramba, não só na nossa língua nativa, mas em outras línguas também. Você encontra isso para quem quer estudar um outro idioma e fazer curso. Cara, você tem um monte de curso aí fora. Então, hoje está muito fácil, né? Então, quem tem um celular, um acesso à internet cada vez mais se popularizando, né, cara? Você tem acesso a estudo, você tem acesso à informação. Hoje isso daí está muito mais tranquilo do que nos anos 80, que o Robson falou, e 90, né? Ah, mas uma outra dica aí que vocês pedem para quem está começando, e isso teria me ajudado se eu soubesse. Sim, ajudou porque eu tinha, mas eu fui aprimorar mais agora no final. Inglês, gente, a gente precisa. Infelizmente, a maioria das tecnologias do mundo chegam em inglês. É. Você quer estudar no YouTube hoje os melhores vídeos falando em inglês. Sim. Então, se vocês querem se aprimorar, tá. Ah, não tenho tempo, não sei o que. Cara, para de ver série dublada, assiste legendado. Eu peguei muito inglês por causa de videogame, porque eu pedi ajuda para minha mãe quando era moleque, ela me dava o dicionário. Te vira aí, moleque. Né? Você jogar RPG, aquelas perguntas, respostas, você não sabe para onde vai, quero saber. Então, mas eu fui aprimorar muito mais agora, né, de uns anos para cá, principalmente que a gente exige, né? Então, deu uma aprimorada. E não fiquem com vergonha de aprender, assim, uma coisa que eu falo, gente, nunca tenho vergonha de perguntar. Eu dou treinamento, cara, às vezes tem um cara que é um pouquinho mais, a pessoa que é um pouquinho menos junto, a pessoa que conhece um pouquinho menos fica calada, não pergunta, não fala, porque ela acha que a pergunta dela pode ser ruim, pode ser. Ele fica com medo de parecer ridículo, ou de parecer, sei lá, com vergonha, de alguma coisa. Gente, nunca tenham medo de perguntar nada para ninguém. Não interessa se é a coisa mais simples do mundo, porque o que pode ser simples para uma pessoa, para você não é. Porque é simples para aquela pessoa, porque aquela pessoa já vivenciou aquilo 200 vezes na vida dela. E você nunca. Então, perguntem, cara. Perguntem. Perguntem. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha de falar, eu não sei. Eu muitas vezes chegam para mim com um projeto e falam, André, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu falo, não sei. Ah, mas aí, me dá X tempo, eu vou descobrir. Eu vou atrás, eu vou resolver. Mas não tenha medo de falar que não sabem, que a pior coisa também é você falar, não, pode deixar, resolvo. E não saber a mínima ideia fazer e não resolver. Então é muito melhor você já jogar a expectativa lá embaixo. Ah, sabe? Não sei, não faço a mínima ideia, não sei nem por onde começar. E de repente o que você entregar já é super, porque você já começou lá embaixo. Né? Do que tem gente que às vezes eu dou treinamento, tem duas, três pessoas, tem sempre aquele que fala, já entendi. Não sei se você já pegou isso, Robson. Você tá lá com duas, três pessoas, e aí você tá no meio da explicação, o cara fala, não. Principalmente quando é mais novo. Isso é uma coisa de pessoa mais nova, a gente sabe, né? Que o É. cara jovem não tem paciência de escutar, Aham. tal. E aí o cara, você tá no meio da explicação, você nem concluiu, o cara, não, já entendi. Hum. Aí é que eu dou aquela de matar, né? Tipo, já entendeu? Já? Então explica pra ele pra ver se eu entendi. Putz, aí trava, não consegue, não sai, gagueja, não vai. Então, não tenham vergonha, gente, nunca de perguntar.
Eu não tenho, nunca tive, nunca vou ter. Eu sempre vou perguntar. Pro Robson, direto, eu vejo as coisas que ele faz. Eu primeiro faço umas 10 perguntas para ele e às vezes vem mal feliz. Olha, André, que trabalho legal. Eu nem olho o trabalho. Ah, mas isso aqui você fez assim, 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 assim. Já vou É, perguntando. Às vezes é ele isso. não pode nem falar, porque é alguma coisa que ele fez lá dentro que não pode falar. E eu tô perguntando lá. "Ô, como é que é, como é que é, como é?" É. Então, é, é que é característica de pessoa, mas se é uma dica que vocês queriam assim, sejam curiosos, não tenham vergonha de perguntar. Nenhuma pergunta para uma pessoa Vai, Rival. para uma pessoa que está disposta a ensinar, nenhuma pergunta é inútil. Nenhuma, nenhuma. André, isso cai de novo na curiosidade, e muitas vezes, se não todas as vezes, a dúvida de uma pessoa que para ela é uma dúvida besta, certeza que é a dúvida de muitas outras pessoas que estão lá. E aí todo mundo fica com esse pensamento, vou perguntar, tá, tá. E aí É. perdem a oportunidade de aprender. Então, perguntem, né? E do inglês é isso, se expõe, ouve música, vê vídeo. A internet é um mar de informações, mas os melhores conteúdos estão em inglês. É fato. Não tem como, não tem como. Então, não tenham vergonha, gente. Não se exponham. Não tenham vergonha. Então, acho que essa é a melhor dica para quem está começando. Se expõe, principalmente quando está começando, que você não tem muita coisa a perder, então vai para cima, fia a cabeça e tenha a humildade de aceitar, de falar. Eu não sei. É isso, Eu É. é não verdade. sei, mas eu vou descobrir, né? Muito bom. Muito bom. Tem que ser É isso. persistente. André, muito bom, cara. Bom mesmo. Acho que eu compacto tudo por aí, principalmente no começo. Isso é para toda a vida, né? O mundo muda. Se for ano 90 era uma coisa, hoje é outra. Se você não mudasse, acompanhasse essa mudança de mundo, você ia estar com a cabeça nos 90 ainda, né? Então, o estudo ele é contínuo, né? Mas para quem está iniciando no mercado, para quem está adentrando, cara, tem que ser muito curioso, tem que perguntar muito. É o que o André falou, uma pessoa ali é uma coisa básica, já percorreu o caminho, já vivenciou aquilo. Para você não é, cara. Pergunta, estuda, aproveita a situação quando você estiver perto de alguém que tem esse conhecimento, André, Robson, enfim, pergunte, né? Não seja simplesmente uma pessoa interesseira ali, né? Mas seja uma pessoa interessada, no sentido de também estar entregando, estar tendo uma troca ali, porque são várias gerações hoje, né? Às vezes, trabalhando no mesmo ambiente, você tem três, quatro tipos de gerações e cada um tem a compartilhar alguma coisa. Então, pergunte. Então, André, foi bom demais, cara. Obrigado pelas dicas, pelo papo, por estar contando a sua trajetória. Conforme eu disse, é o primeiro profissional da área de comunicação, mas tudo aqui que nós conversamos, né, vale para todos, de todas as áreas, né? A curiosidade, aprender, ir lá fazer, cara, tudo. Então, foi bom demais. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. E, cara, desde já agradeço aí o tempo que você dispôs para bater esse papo com a gente. No primeiro momento ali não deu, tal, enfim, mas enfim, conseguimos aqui nos reunir, bater esse papo. Obrigadão, André, pelo seu tempo e por estar compartilhando um pouquinho da sua trajetória conosco, né, cara? Valeu mesmo. Legal. André, obrigado. Bacana demais. Pô, cara, eu gostei e tenho certeza que o pessoal que nos assiste vai gostar e a galera da comunicação visual também vai gostar. Você é um cara muito realista e é isso que importa pra gente. A gente mostra. Isso aí. O André é um cara autêntico de trincheira. E aqui no Printcast a gente sempre traz os melhores da trincheira para compartilhar conhecimento aqui. Cara, bom demais. Obrigado pelo seu tempo. A partir de agora você tá, ó, carimbado na comunidade do Printcast. É mais um. E, É isso aí. né, Robert? Bem-vindo. É isso aí. Comunidade também crescendo, pessoal. Toda semana tem sempre novos seguidores, cada vez mais o pessoal está interagindo, mandando perguntas. É. Né? Então, quem assistiu aqui pode vir perguntas para o André. Na descrição do vídeo, além do contato dos patrocinadores que nós mencionamos, vai estar ali uma rede social do André para quem quiser estar entrando em contato com ele, Isso mandar mesmo. perguntas por aqui, a gente está respondendo. E é isso. Pode, Esse é o intuito dessa comunidade, é fortalecer o nosso ecossistema, fazer network e a gente cada vez mais levar valor e conhecimento para todo mundo aí. pode perguntar, fiquem à vontade, tá?
que mais fazem é me perguntar coisa no dia todo. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre respondo, tá, gente? Porque o dia é meio corrido, às vezes você está numa reunião, você está no atendimento, mas sempre vou responder, tá? É difícil eu deixar alguém realmente no vácuo. Se deixei, me chama de novo, porque às vezes passou e eu respondi duas, três e passou, mas me chamem. Agradeço demais vocês ao espaço aqui, até falando assim de mim, pode ficar até sem graça, porque é muita coisa, eu nunca parei para me analisar desse jeito assim. Tipo, pô, o que você já passou, o que você já fez. Lógico que às vezes a gente pensa, mas, cara, eu nunca fiquei pensando assim, pô, vim daqui, vim de lá, fiz aquilo. Fiz isso acho que uma vez quando eu fui montar o currículo, que eu precisei caçar o que eu já tinha feito na vida para montar um currículo, que foi muito engraçado, né? Mas é legal. E falar pro pessoal aqui do Printcast, né? Aqui ou aqui, sei lá, tem um botãozinho, vocês dão um joinha, clica, tá? No Aí. botãozinho, tá aqui. Eu não sei se eles vão pôr aqui ou aqui algum coisinha a mais aqui para poder dar um link para um outro, tá? Mas se pôr aqui, põe ou tá aqui, entendeu? Em algum lugar, mas É vocês isso aí. clica aqui, vamos compartilhando, se gostou. Se não gostou, fala. Se eu já dei treinamento e foi ruim, fala mal. Se eu já dei treinamento e foi bom, fala bem. Quiser me xingar, xinga também à vontade. Quiser me agradecer, agradece. Fica à vontade aí. Então, acho que o espaço é para isso, né? Para a gente ter É essa democrático. conversa, tudo. E assim, muito legal o espaço que vocês estão dando, que vocês estão fazendo. Isso é muito legal, eu acho muito legal esse bate-papo, cara. Achei muito legal que você tem comigo e provavelmente o que você teve com outras pessoas também deve agregar tanto valor também. Então, a proposta de vocês de agregar esse valor, de mostrar a vivência da pessoa que está lá dando a cara, que já sofreu, que já apanhou, que está no dia a dia, que seja de qualquer setor que vocês estiverem mostrando aqui, eu acho muito legal, né, essa questão de poder mostrar, da pessoa poder entender, e até o que vocês puxam muito, pô, quem está começando? O que faz quem está começando? Para onde que eu vou quem está começando, entendeu? E o que eu falo, não se preocupem quem está começando, porque às vezes você nem sabe que você está começando aonde você vai parar, entendeu? Então, o que a gente falou lá atrás, criem bagagem, tá? Tudo vai chegar ao seu tempo. Às vezes você pode não entender por que você está passando aquilo hoje, mas lá na frente você vai olhar e vai falar, puxa, hoje eu uso, hoje eu sei por quê. Então, cara, agradeço demais, assim, muito legal o espaço mesmo. Valeu, André. Brigadão. Robson, obrigado por mais um episódio. Galera, valeu por estar nos acompanhando aí. Compartilha com os amigos, curta, comenta e até a próxima. Muito Valeu, bom. gente. Tchau, Valeu, tchau. galera. Obrigado. Mano, essa cachorra é filha da puta. Olha, vaca. Parou, hein? Olha que filha da... Não, Ó, tá ó, gravando ainda, mas saiu o filho da puta aí do cachorro. Ah, mas ó a mas filha ele da pode. puta aqui, ó. Ela não para de me Ô, morder, cara. não, e o gato aqui é que ele enfiou. Acho que vai dar pra ver um pouco que ele enfiou a cara aqui, que eu falei oi pra Não, ele, a né? cara foi igual Tem aquela do prazer. passarinho na. Tem um vídeo de um passarinho na câmera da estrada, né? Ah, que passa bem na hora do radar. Não, Já ele, viu isso? aquela câmera que filma a estrada e não sei se é na Imigrantes, aí o passarinho fica com a cabeça ali que ele fica cutucando. Mas é Poxa, muito engraçado, o bom. bichinho aqui, se eu for brincar com ele agora, ele não olha pra minha cara direita, ele não tá nem aí, ele vira e vai embora. Agora, se você começar a fazer qualquer coisa, ele passa na frente, ele sobe, ele senta na frente. Eu juro pra você, eu começo a cozinhar, ele sobe na pia e fica assim, ó. Mas assim da minha cara, assim, ele fica tipo, engraçado. Tipo, o que você vai Ó o fazer pra fofinho. comer, Demais. né? Ó o Legal. fofinho aí. Esse aqui também quer atenção. Olha aí. Beleza. André, obrigado de Beleza? novo. Valeu, bom demais, viu? Obrigado, E, foi um e, prazer, Robert. Foi um prazer. e Qualquer coisa, para. depois, se precisar, a gente vai falando. É nóis. Robson, lá mandar um alô, por favor, meu também.
Tá bom. E parabéns pela promoção. O André foi promovido recentemente aí, Robert, lá na Mimac. Aumentou no Parabéns. alto. Semana passada. Olha Semana que da passada, hora. rapaz. Pô, isso é Por bom. isso que você me chamou tudo e eu tava meio. Fiquei Não, eu meio. não sabia disso. Eu também não, eu fiquei sabendo do nada, assim. Os caras falaram, vai, eu. Quê? Não, mas quando eu te chamei, eu não sabia que você tinha tido promoção, nem nada. Não dá nem para Não, falar que eu fui puxar quando você teu me saco. Não, mas quando você me chamou, eu não tinha tido. Eu dizer que ele estava enrolado por causa disso. Só que os caras Tá. estavam. Só que tava entrando muita coisa. E aí, na outra semana, os caras já falaram, ó, tá vendo? Sabe por que tá entrando tanta coisa? Eu falei, por quê? Não, por causa disso, disso, disso. Eu falei, porra. Que da hora. Tipo, muito legal, muito legal. Muito Bom legal. demais. É aquela. Eu até brinquei lá, né? Eu mandei uma foto lá depois lá pra uma gente, aquela cena do filme lá do. Como é que é? Aquele filme do Smith lá, Procurando Felicidade. Ah, sei. Que o cara sai da empresa e fala esse pequeno momento da vida. É isso mesmo, é verdade. Que ele contou, falou com a gente tudo, era umas 4 e pouco da tarde, assim, eu falei, pode ir embora, faz o que você quiser. Eu falei, nossa, sabe quando você não tem cabeça para voltar, né? Até sair e É. tal, fiquei meio. Nossa, aí também cheguei em casa, não, volta aqui um pouquinho, você tá aqui, volta aqui. Mas é legal, é legal. Muito da Isso hora. aí. Legal. Senhores, Tá bom? obrigado. Valeu, obrigadão, Bom gente. Boa noite. descanso aí. Boa semana para Valeu, nós. também. Valeu. Pra vocês também. Tchau, tchau.